A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Pessoal da igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Confesso que já estou quebradinho, né? Estava louvando a Deus aí. Esse microfone, acho que ele não gosta de mim, né? Ele dá uma microfonia no início. Mas eu louvo a Deus. Eu falava com o Samuel. Eu encontrei aqui a extensão da minha igreja. Não vi diferença, é o meu povo. Me senti acolhido, me senti amado, me senti em casa e me senti entre família. Entre família. Sim. Deus é sabedor disso. Agradeço a família que nos acolheu, o Américo, a Rosana, a pequena Sarinho, o Samuelzinho. Aprendi uma com o Samuelzinho hoje. Estava falando do GPS, ele falou: nunca coloque o GPS para o cemitério. Por que não? E quando chega lá, ele vai falar: o seu destino está à direita. Valeu, né? Eu não vou pôr, embora eu sei que o meu destino. Mas aprendi, agradece o Samuelzinho por mim, aprendi mais essa. Né? Cada um, pastor Newton, pastor George, família, todos ali. E, gostoso. Fui lá, falei um pouquinho com o pastor Valmir, com a Márcia, tive um tempo meio que corrido lá. E, amados, eu louvo a Deus por aquele que Ele tem feito com a sua igreja. Eu olho, às vezes, lá Barretos, do trabalho a qual Deus me chamou, mas o bom de sair é ver a extensão daquilo que Deus está fazendo. Cada vida, cada história. E na minha história, nessa página, tem mais um quadradinho lá, né? Araçatuba. Povo de Deus aqui, reunido em torno do nome de Deus. Sou grato a essa igreja, sou grato ao desafio. Eu confesso aos irmãos que buscar a intimidade com Deus, estudar sobre isso, mexeu comigo, eu vi a minha deficiência, a começar de mim. E olhando e falando: Senhor, isso é para mim, o Senhor está me desafiando. E a ter mais intimidade, a buscar mais a sua face, a sua presença. E Ele tem me moído nessas áreas. Eu desafio a igreja a abrir na sua Bíblia, lá em Marcos capítulo 10, vamos no Novo Testamento hoje. Marcos capítulo 10. Do verso 31 ao 45. Marcos capítulo 10. Do 31 ao 45. O contexto aqui, Jesus ele está falando sobre os perigos das riquezas. Ele fala quão difícil aquele que está preso a bens materiais entrar no reino de Deus. E neste assunto os discípulos questionam: então quem pode ser salvo? E a resposta de Deus é fantástica. Ele fala: porque para Deus tudo é possível, ou seja, a salvação vem de Deus.
E quando nós chegamos aqui no verso 31, ele acaba de falar que ninguém, o verso 29, para dar um pouco mais sentido, ele fala, em verdade vos digo que ninguém, que há quem tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e no mundo por vir a vida eterna. Jesus Cristo, ele fala daquele que vai levar o Evangelho, ou aquele que por amor dele, aquele que pela causa dele deixou tudo para seguir a sua face, para fazer aquilo que é reto aos seus olhos, para ter uma intimidade com ele e ouvir-lhe e obedecer. Mas aí ele entra nesse assunto, ele fala, porém muitos serão últimos e os últimos primeiros. Estava de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomando de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo. Então nós já conversamos sobre isso. Vimos no Velho Testamento ali grupos íntimos de Deus, desde um grupo distante que só vê a presença de Deus, mas não está inserido ali. Vimos o grupo dos 70 mais 4, vimos depois 2 e 1, a coisa veio diminuindo rapidamente. Depois 70 discípulos, Jesus enviando, depois 12, e depois 3, e depois 1, João. Mas eu lancei o desafio para mim mesmo que esses homens têm, no Velho quanto no Novo Testamento, que eu não tenho. Eu tenho esse desejo de estar próximo ao meu mestre. E eu vejo que esses homens são falhos como eu sou falho. E que eu tenho que olhar para mim mesmo e ver isso. Como o salmista Davi disse, em pecado fui gerado. Ou seja, eu nasci debaixo daquela linha, qual Deus disse, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu tenho que entender que eu tenho que mortificar meus membros, que é uma luta constante. Uma luta contra o pecado, uma luta contra aquilo que é uma afronta contra Deus, contra o ego, o exaltar a si mesmo. Mas aqui eu vejo que Jesus ele vai revelar a essas pessoas, a esses homens que estão próximo deles. Ele começa a dizer algo que iria sobrevir. Verso 33 diz, eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então aqui nesse momento Jesus, ele está se revelando a esses homens. Estão todos ali, não somente os 3 mais próximos, mas estão todos ali. Jesus está se revelando aos discípulos algo que para nós é o evento, a morte dele, algo grandioso, algo que por causa disso que ele estava fazendo como servo bendito, proporcionaria aquilo que está acontecendo hoje nesse exato momento. Pessoas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro, reunidos essa noite aqui. Então ele estava falando para os discípulos dessa grandiosidade. Mas como essa noite há diversos tipos de pensamentos ou cosmovisões, ou seja, a forma de você enxergar o mundo, ali também aqueles discípulos
eles tinham a sua forma de pensar, de ouvir, e dois deles talvez já havia planejado algo. Eles estavam ouvindo Jesus. Jesus acaba de falar algo da grandeza, daquilo que iria acontecer e como ele iria sofrer. As últimas palavras no verso 34 aqui é de açoite, de morte, de cuspir nele. Então se aproxima dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe, talvez aqui a pergunta seria, Senhor, explica-nos melhor isso que vai acontecer. Parece algo assim tão trágico, tão grandioso, mas a mente dele estava em outras coisas. Ele estava querendo fazer um pedido. Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou, que quereis que vos faça? Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós vimos a paciência que Jesus tem para com os discípulos. Né? Às vezes tem cada pergunta, tem cada situação, mas Jesus mostra a paciência que ele tem conosco, longânimo. E ele responde aos discípulos. Ele responde, o que vocês querem que eu faça? É um pedido, o que vocês querem que eu faça? Respondeu-lhe, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Bom, esse era o pedido. Está chegando o momento, eles olham para frente, olham para si mesmo, embora eles tivessem talvez uma visão terrena de reino, mas eles queriam posições ali. Era isso que eles estavam olhando. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Ponto. Literalmente tem um ponto. Não sabeis o que pedis. A palavra de Deus, ela vem nos ensinando. Romanos capítulo 12 fala que cada um deve andar na medida da fé que Deus repartiu para cada um. Deus ele vem trabalhando na nossa vida e às vezes tem pedido nosso que é assim, a gente não sabe. Mas como eu falei sábado, Deus não vem e dá um croque na sua cabeça, te chama no canto, te dá um chacoalhão e fala, né? Embora muitas vezes, como no caminho de Emaús, ele vai ser um pouco mais enérgico. Honestos e duros ou tardios de coração, para credes em tudo o que está escrito sobre mim, na lei, nos profetas. Às vezes ele nos dá um chacoalhão, para darmos uma acordada. Mas aqui ele fala, vocês não sabem. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe, podemos. Tornou-lhes Jesus, bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles que está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre seus domínios, e sobre eles seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que sirva. Por isso que quando nós iniciamos esse texto, nós começamos lá no verso 31, dizendo, porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Jesus ele veio trabalhando no coração e na vida dessas pessoas. Quando acontece aquilo que a palavra de Deus nos ensina, que é a verdadeira conversão, as escamas dos olhos caem. Nós ali passamos a enxergar o mundo de uma forma diferente e valores diferentes. E Jesus Cristo faz isso conosco. Ele vem e trabalha e não é uma mudança exterior, não é um pastor pregando, batendo aqui ou talvez dando uma lista de coisas para você fazer.
mas esse caminhar com Cristo, esse aproximar com Cristo vai trabalhando na nossa vida e isso vai havendo uma mudança interior e você começa a enxergar o mundo de forma diferente. Você está na contramão do sistema, você está voltando agora a um sistema maligno. Você não está no que a Bíblia chama do curso desse mundo. Eu gostei da ilustração de um pastor que ele falou: você está em cima de uma ponte, observando um rio. E tudo aquilo que você vê a correnteza levando, naturalmente, pode ser um pedaço de pau, alguma coisa que está sem vida, está sem o curso. Mas se você vê algo lutando contra a correnteza, pulando e subindo, é um peixe. Ele está vivo. Ele luta contra, porque ele está vivo. Aquilo que é morto segue o curso desse mundo. E você seguia o curso desse mundo. Essa era a sua natureza. Jesus Cristo veio, mudou a sua essência lá internamente. Foi algo assim que, espiritualmente dizendo, ele arrancou o seu coração que era de pedra, insensível à palavra de Deus. Alguém poderia espumar o canto da boca de tanto falar para você de Deus e aquilo não resolveria, porque o seu coração era de pedra, insensível. E você estava lá, esse crente não vai embora daqui com essas palavras. Aí um milagre acontece, Deus ele vem e troca esse coração de pedra por um sensível que ele chama coração de carne. Necessário vos é nascer de novo, e você nasce novamente, isso nós chamamos de conversão, e ali então agora você presta atenção na palavra, absorve a palavra, e há mudanças genuínas que começam aqui interiormente, e Deus começa a falar com você, é com você. Quando Deus me chamou, eu relutei um pouco. Mas eu tinha essa noção que podia ter a desculpa que fosse. Eu tive algumas decepções com pessoas do ministério. Isso é natural dentro do ministério. Hoje eu sei que isso é natural. Mas na época me decepcionei. E eu me lembro que, como Jeremias, o negócio era comigo. Se eu não falasse, meus ossos secariam. Algo terrível dentro de mim. Era como um fogo. Eu precisava fazer aquilo. Se alguém me colocasse num avião, me soltasse lá no Japão, assim que eu aprendesse a falar japonês, eu iria falar do quê? Daquilo que tinha acontecido comigo e que me nortearia, que me norteava. Isso aconteceu comigo e se o Espírito Santo é o mesmo, eu tenho certeza e convicções que é isso que move você fazer o que você faz. Há uma mudança na medida e na luz de cada um. Tudo isso porque aconteceu que ele deu o primeiro passo. Isso você não faz, é ele. Ele deu o primeiro passo. Primeiramente, o que você tem em mãos, o que nós lemos aqui, ninguém subiu ao céu para trazer o que você tem aqui, a não ser Deus desceu e ele se revelou a nós, através das Escrituras, através do seu Filho, revelação especial. Então nós temos isso e você conhece a Deus através da revelação dele. Você só pode orar porque ele se apresentou a você. Isso é magnífico. E Jesus Cristo, ele vem e vai nos ensinando. Ele tem paciência conosco, haja visto que ele morreu por nós ainda quando éramos pecadores, já começa por aí. E ele trabalha na vida desses discípulos. E ele fala para esses discípulos. O verso 42. Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob domínio e sobre eles os seus maiorais, exercem autoridade. Ou sobre eles, aqueles que são maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Então Jesus já começa a corrigir. Quem quiser se tornar grande, será aquele que vos sirva. O grande entre vós será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. E agora, aqui está um dos pontos chaves. Jesus Cristo ele sempre chama
para si. E ele é o nosso exemplo maior. Certa vez teve uma conferência em Phoenix, Arizona, né? Phoenix, e sobre psicologia. E os psicólogos se reuniram, mais de 400 psicólogos, e o jornal, no dia seguinte, anunciou que eles chegaram num consenso. Todos aqueles psicólogos chegaram num consenso. E ninguém concordava com ninguém, né? Então, todos eles debateram lá. E o segundo ponto que eles falaram na matéria é que eles não tinham um produto final. Eles não tinham um produto final entre eles, então alguém falava, olha, o produto final é o cidadão colocado, integrado e ali casado, com filhos e bem com a família, e o outro não, senhor, ele pode ser solteiro, o outro não, ele pode ser isso, ele pode ser aquilo. E eles discutiam entre eles o produto final do que seria alguém realmente saudável mentalmente. Eles não chegaram num acordo, citava a matéria. Mas Jesus, ele vem e ensina algo que esses homens, talvez, se eu não me engano, são 400 pessoas reunidas ali, eles primeiro não sabiam onde iam, porque eles não se concordavam entre eles, eram bases diferentes, origem diferente de ensinos. Então, é como você entrar num avião que as pessoas que estão comandando o avião não soubessem, brigassem entre elas, porque estamos falando de vidas. Então, você colocou sua vida naquilo e a torre está lá brigando entre eles, para a direita, esquerda. E o que eu faço? Vidas estão em jogo. Bom, então, primeira coisa que eu aprendo no cristianismo. Espera aí. A minha vida está em Cristo. Eu tenho diretrizes e direcionamento, que é a palavra de Deus. Segunda coisa que eu aprendo, eu tenho um produto final. Tenho sim, que é ser igual a Cristo. Nós temos um produto. A palavra de Deus nos ensina a sermos igual a Cristo. E ele sempre chama para ele a prerrogativa de ensino. Ele mostra. E ele fala, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E mais um pouco. E dar a sua vida em resgate de muitos. Às vezes parece alguns visitantes na igreja, procurando igreja. E eu costumo dizer a eles, olha, ore, né? Vamos orar, para que a igreja que você estiver seja onde Deus quer que você esteja. Porque se você está procurando um lugar para assistir um culto, e normalmente são pessoas que vêm de outra igreja, cidades, nós não vamos na igreja para assistir culto, nós vamos para prestar culto. Vamos lá para prestar. Mas, olhando para Cristo, ele diz que ele vem para servir e não para ser servido. E por incrível que pareça, uma terça-feira de oração apareceu uma senhora lá e ela falou, olha, eu pedi a Deus um lugar para mim servir, um lugar que precisasse de mim, eu estou procurando. Ela já veio com essa visão, né, diferente. Eu quero servir, então se for aqui ou em outra igreja, eu quero servir. Estou procurando uma igreja para me servir. É unir força com os meus irmãos. É ali. Existe um povo escolhido, chamado por Deus, e que foi lançado num mundo insonso, sem sabor. Deus pegou e temperou o mundo com o saleiro dele e lançou nesse mundo e nos chamou de sal. Faz diferença, o mundo já não é tão insonso, porque nós somos sal. Existe um mundo que é tenebroso, é trevas pura, e Deus nos chama de luz e nos lança como luz. Então, nós fazemos diferença, mas nós fazemos diferença e nós brilhamos, como nós aprendemos lá em Moisés, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós estamos próximos de Deus. Então, você é direcionado por Deus e você é usado aonde você menos imagina. As pessoas pensam que a pessoa usada é só o pastor quando está pregando. Nós não sabemos a dimensão
daquilo que nós fazemos. Comentava com o Américo isso, a gente às vezes nem sonha quando busca uma criança, quando dá carona para alguém para vir na igreja, quando nós insistimos com aquela pessoa por amor, 1, 2 vezes. Quantas vezes pessoas tiveram paciência comigo que muitas vezes eu não tive com elas. Então Jesus Cristo, ele vem e ele vai mostrando, ele dá o exemplo. Mas nós, e quem somos nós? Com o nosso jeitão de ser, nós queremos ser deuses, nós queremos mandar. Nós temos solução para o mundo inteiro, menos para nós. O nosso time é o melhor, o nosso partido é o correto. Até as nossas dores são maiores. Quando tem alguém que fala, eu quebrei o braço. Ah, você não sabe quando eu quebrei as 2 pernas. Não é? Até os problemas, o nosso tem que ser maior. Esse é o nosso jeitão de ser. E a gente quer ser mais que todo mundo. A gente está sempre certo, né? Eu estou certo? A gente quer. A minha filha às vezes briga comigo lá, né? Pai, o senhor quer estar sempre certo. Eu falo, mas eu estou certo. Aí ela fica mais brava ainda. E com esse jeitão de ser, Tiago e João, eles se acham dignos e qualificados para aquela posição. Então eles chegam com o currículo vitae deles lá e tem as estrelinhas deles. Fala, Senhor, nós queremos a direita e a esquerda, olha aqui o nosso currículo, né? Nós estamos preparados para isso. E Jesus Cristo fala, vocês não sabem do que estão falando. Só que, quando você olha os dois, eles se acham dignos de estarem lá, certo? Mas, quando você lê o 41, você vê que os demais não eram diferentes. Olha o Dorian aqui, o jeitão de ser. Esses somos nós, todos eles. Esses somos nós. Porque o que acontece aqui no verso 41? Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Amados, só quem se acha digno que fica indignado. Eles se achavam dignos também. Eles se indignaram. Nós somos dignos de ocupar esse espaço aí que esses 2 estão requerendo. Eles se indignaram, é a palavra. Então os 10 também não eram diferentes, não. Acontece que os 2 chegou primeiro. Ó, eu quero sentar à direita, eu quero sentar à esquerda. Agora, Pedro, Jesus já estava tratando o seu coração entre os 10. Ele aprenderia uma lição preciosa. Essa multiforme graça de Deus trabalhar é fantástico. Eu já falei que eu trabalho com lógica, então eu vou na Bíblia às vezes e vejo lógica. Ele fala, Senhor, perfeito, né? Quando eu vejo Filipe pregando, multidões se convertendo, lá em Atos 8, e demônios sendo expulsos. Ele era um pastor de sucesso da época, podemos dizer isso. Do outro lado tem um eunuco, sozinho, só um. Multidões aqui se convertendo, multidões, pessoas sendo expulsas do demônio. Filipe estava lá com tudo. Do outro lado tem uma pessoa que ele vem de um outro país. Lá ele tinha os seus deuses, de alguma forma ele conheceu o Deus de Israel, ele veio buscar a esse Deus. E enquanto Filipe trabalhava, Deus estava lá trabalhando na vida do eunuco. E agora o que vem a lógica? Nenhuma para mim. Porque você tirar um pastor que está em total campanha de sucesso evangelístico, multidões se convertendo, pessoas sendo livres das garras de Satanás, você pegar um pastor desse e mandar pregar para um, não tem muita lógica. Mas Deus sabe o que faz. Isso mostra o quanto Ele nos valoriza. Quanto uma alma vale para Ele. Você falaria, manda um diácono lá para ele. Manda um outro. Mas o tempo do Senhor, Ele está trabalhando. Está trabalhando agora no seu coração, na minha vida, no meu coração, naquele a qual nós levamos a preciosa semente. E Deus arma um jeito que Filipe vai lá e encontra o eunuco. O eunuco está saindo e
Você poderia mapear isso, de repente ele chega aqui, Filipe está aqui, prega o evangelho, se converte, é batizado e nós sabemos tudo o que acontece lá. E aqui Pedro, Deus já vinha trabalhando no coração dele. Vinha trabalhando. É mais que confortante a gente perceber que aqueles que têm sondado no seu coração muitas vezes o fracasso é aquele a qual Deus está chamando para trabalhar junto com Ele. Nós falamos sobre isso hoje de manhã e Deus, Ele exalta os humildes, mas Ele abate o soberbo que se exalta a si mesmo. Deus já estava trabalhando no coração de Pedro ali. Este não é um chamado a superdotados, altamente treinados ou capacitados ou com conceito elevado de si mesmo, não é isso. Porque sem uma experiência amarga da nossa própria inadequação, pobreza, nós somos incapazes para qualquer ministério. Você tem que olhar para você mesmo e entender que você depende totalmente de Deus. Alguém já disse que o evangelho é um mendigo que encontrou o pão e chama os outros para mostrar onde tem o pão. É basicamente isso. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos permite a fazer isso. Então, nós precisamos entender isso. É preciso uma pessoa que descobriu as medidas da sua própria fraqueza para ser paciente com as fraquezas dos outros. Então Deus mostra, e às vezes nós lutamos contra isso na nossa vida. Você faz algo que você acha que você pode, acontece. Isso. E Deus muitas vezes nos permite passar por situações que você fala, não, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, eu dependo de Deus. Ele permite-nos passar por isso. Você não precisa ir lá, mas Gálatas 6:1 fala assim, vós que sois espirituais, você deve exortar e exortar com mansidão, olhando para si mesmo. Então, eu vou exortar alguém, tem que ser com mansidão, e eu olho para mim mesmo. Eu posso estar pecando ali naquele momento, achando que eu sou mais que aquela pessoa. Não, eu sou instrumento apenas. Agora, tal homem ou tal mulher, tal pessoa, por que ela vai poder ministrar ao seu irmão? Você não dá o que você não tem. Não tem como você dar o que você não tem. Você só dá o que você tem. Então, para que você pastoreie o coração de alguém, acho que várias pessoas aqui já devem ter lido o livro do Tripp chamado Pastoreando o Coração da Criança. Você chega diante da criança e trata o coração dela, né? O pastoreio, tratar. Mas antes de você poder pastorear a criança, a esposa, o coração de alguém, você é pastoreado pelo próprio Cristo. Você está com Ele, esteve com Ele, e Ele vai tratar o seu coração, Ele vai trabalhar na sua vida. E Ele fez isso com Pedro, né? Você pode continuar aí, marcar. Vamos lá para João capítulo 21 e vamos ver essa situação de Pedro e usarmos como exemplo. João capítulo 21. A partir do verso 15, nós sabemos a história. Pedro, ele havia negado a Cristo por 3 vezes. Aqui a palavra de Deus não diz se as 3 vezes que Jesus trata com ele é referente a isso, mas eu sei de uma coisa, eu no lugar de Pedro ligaria as coisas com certeza. Pedro, ele havia negado a Cristo e ele chorou amargamente. Então foi algo que mexeu com ele. Ele tinha feito o que nós chamamos hoje de pisado na bola.
ele tinha feito algo que o entristeceu. Ele viu Cristo ali e ele negou. Nós temos aquela questão do galo e para ele isso soava como decepção, como soaria para qualquer um de nós. Aquele que disse que defenderia Cristo a todo custo, né, que disse que fazia, acontecia, ele naquele momento ele negou a Cristo. Momento terrível. Mas Jesus Cristo, eu louvo a Deus sempre por isso. Amados, para pecado tem solução. Nós temos que lembrar isso, seja qual for o pecado. Para pecado tem o sangue na cruz, vertido pelo Cordeiro. Tem o perdão. Lá na cruz, perdoando todos os nossos pecados. Tem o confessar os nossos pecados, como João falou. A solução está em Cristo. Ali uma alma confessa. E Ele vem e Ele trabalha nos nossos corações. Então, quando eu tenho intimidade com Jesus, Ele vai trabalhar na minha vida. Não tem hipocrisia. Nós falamos em oração, mas quando você vai orar por algo, e se você realmente está orando, e se tem algo que você precisa tratar, a sua mente vai começar a desviar daquele assunto. Eu lembro que nós fomos levar um filho em Ribeirão Preto, que fazia 20 anos que ele não conversava com o pai. Briga, saiu de casa, foi morar em Guaíra, não queria mais saber do pai. E Deus foi trabalhando no coração dele. O aproximar de Cristo, entende isso? E quando ele ia orar, vinha essa lembrança que ele tinha dever de casa para fazer, enquanto o pai era vivo. E eu fui com ele lá. Nós chegamos, eu não lembro se a minha esposa estava junto, em Ribeirão Preto, numa casinha. E quando nós chegamos, o pai dele estava de costa para ele. Havia como que eu posso dizer, um altar com velas de coisas de macumba, assim, um São Jorge, aquelas coisas. O pai dele era macumbeiro, estava exatamente no altar, na sala, a porta estava aberta. E nós chegamos e ele olhou aquilo e ele falou: "O senhor sabe quem está aqui?" O pai dele, sem virar, falou: "Meu filho." E já virou. E já deu um abraço. Entende? Ele tinha um dever de casa. Levar o evangelho para o pai dele, que estava em extrema trevas, à mercê de Satanás. Enquanto ele estava gozando e desfrutando de Deus, da família de Deus numa igreja, podendo louvar a Deus, como nós fazemos aqui, abrir o coração, tendo essa intimidade com Jesus. E quando você tem intimidade, Jesus, ele coloca a mão nos seus ombros e fala: "Filho, vai que eu estou com você." Quando você tem essa intimidade, ele fala o que é reto aos olhos dele. Nós sabemos o que é certo. E a gente quer dar uma demonstração de amor muitas vezes para Jesus. E a pergunta é: como você faria isso essa noite? Como você demonstraria o seu amor por Jesus essa noite? E às vezes nós achamos que é no momento que nós temos aquele momento ímpar diante dele, de oração, de louvor. Mas Jesus Cristo aqui, ele dá uma lição para Pedro que é muito mais na prática a demonstração de amor. Porque ele pergunta para Pedro, já tratando o coração de Pedro, o verso 15: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: "Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros?" Então não era uma pergunta apenas se me ama. A pergunta é se você me ama. Se Jesus chegasse agora e falasse: "Dorian, você me ama mais do que essa congregação?" Não seria fácil a resposta.
olhando para vocês, dizer como que eu posso responder aqui? Mas Pedro, ali, Jesus estava tratando o seu coração. E ele responde, sim, Senhor, tu sabes. Então ele apela à soberania, à onisciência de Jesus Cristo. Ele não jogou para ele, falando, é lógico que eu te amo. Está duvidando do meu amor? O que é isso? Muito mais que essas pessoas. Não, não. Tu sabes. Tu sabes. Aí Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, que são pequeninos cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Coloca a mão no seu ombro e fala, você me ama? Há pessoas à sua volta para ser pastoreadas. Então a intimidade com Deus mexe conosco, faz nós tomarmos decisões, faz nós sairmos da igreja e colocar em prática aquilo que nós aprendemos. É aquela pessoa que roubou no sábado, no domingo o amigo chamou ela para ir na igreja, ela houve uma conversão, na segunda ela está devolvendo o produto que ela roubou. Há uma mudança. Deus ele trata os nossos corações. E Jesus ele continua, tornou a perguntar pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Novamente, você me ama? Há dever de casa a ser feito. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E aqui você não vai ver Jesus falando, Pedro, não fique triste. Ei, que é isso, Pedro? Muitas vezes, amado, aquilo mexe conosco. Entende? Há necessidade, sim, de olharmos para nós mesmos. Ele entristeceu com essas perguntas. Pela terceira vez, tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Tratando o coração de Pedro. Então nós vemos que dentro desses três, nós temos pessoas falhas, também como nós. Estava ali os dois, querendo angariar lugares, Deus trabalhando com Pedro também já no coração dele, trabalhou no coração dele. Então, a intimidade com Deus, nós vemos essa interação. 3 vezes ele sonda a consciência de Pedro. Jesus sabia que se Pedro lhe desse o seu amor e devoção incondicional, ele poderia ser confiado com a tarefa sensível de fortalecer os seus irmãos. Jesus sabia disso. Se Pedro desse a Cristo seu amor incondicional, ele faria isso. O aumento da intimidade se desenvolveria através desse amor crescente. Você ama Cristo? Verdadeiramente? Há uma intimidade? Às vezes, na reunião de oração, algumas coisas começaram a acontecer. Alguns irmãos falavam um pouquinho mais. Eles queriam fazer o pedido e trazia lá um pedido. E outros não tinham paciência, porque o pedido era longo. Mas o que não é, às vezes, importante para você, é importante para aquela pessoa. O nosso egoísmo faz isso conosco. Você não quer ouvir o problema do próximo, você está ali para resolver o seu problema. Então, aquela pessoa que quer contar o que aconteceu em casa, e ela encontrou na igreja um refúgio, e ela esperaria que aqueles irmãos estivessem ali no mínimo para dar o ombro para ela e pelo menos ouvir a sua questão, mas aqueles irmãos estão olhando para o relógio, eles querem ir logo para casa. Quando nós aumentamos a intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós começamos a ter paciência com os nossos irmãos. Nós começamos a olhar para Cristo e fazer aquilo que Cristo fez conosco. Entende isso?
Você não sabe o que aquela pessoa exatamente está passando. Ouve ela. Você não sabe que aquele adolescente, o que para você já passou por aquilo. Então você descarta. Mas você não lembra que um dia você sofreu com coisas desse tipo também? E que você que deveria estar ali e amparar e ajudar e aconselhar, você não tem paciência para isso. Deus vem e nos ensina que essa intimidade com Ele vai fazendo com que nós nos conformemos com Ele. Paulo, em Filipenses 3,10, ele fala para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. Fui morto, estou morto com Cristo e vivo como Cristo viveu. Agora Cristo vive em mim. E é algo magnífico. O meu cálice transborda, é mais do que eu preciso. Eu tenho vida e vida em abundância. Eu tenho vida e vida para dar. Ele trabalhou na minha vida. Então, se eu estou sendo egoísta, se eu penso só em mim, você talvez não está tão próximo de Deus ou do nosso Senhor Jesus Cristo como talvez você proclama estar, porque tem algo errado. Tem algo errado. O próprio Paulo, em Filipenses 3, ele fala, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Duas coisas ali em Filipenses têm um contraste. Eu gosto de falar isso citando facinho de decorar Filipenses 1:21 e 2:21. No 1:21, Paulo ele vai falar que para mim o viver é Cristo, o morrer é ganho. Está resolvido. O morrer está lá já carimbado, tudo resolvido. Infinitamente melhor é estar com Cristo, mas por amor de vós eu fico. Então ele fala, o viver para mim é Cristo. Mas no 2:21 Paulo fala assim, pois todos procuram o que é seu e não o que é de Cristo. Não falou alguns? Todos. A nossa natureza é assim. Nossa natureza não. A nossa velha natureza é assim. Porque a nossa nova natureza deve lutar contra isso. E a Bíblia nos garante, nós temos a palavra do próprio Deus, que o pecado não teria mais domínio sobre vós. E nós devemos largar de nós mesmos, e olhar os pequeninos, e amar, sem esperar nada em troca. É uma criança, em que você pega, ela não tem bolso para ter algo dentro do seu bolso. O que ela tem para te dar é trabalho, ela vai chorar, vai ter que trocar a fralda. Ela vai crescer e vai resmungar, e você vai ter que ensinar ela a parar de resmungar. Trabalho para tirar a chupeta e toda aquela coisa que a gente sabe. Mas a gente ama, e a gente cuida, a gente quer ver crescer. O nosso Pai nos trata assim. Já partindo para o fim, né? Bom demais falar sobre esse nosso Deus. Paulo, ele tem essa mudança. Para mim, eu considerei tudo perda por causa de Cristo. Ele fala lá em Filipenses 3. Sim, considero tudo como perda. Ele usa o termo refúgio, né? Para Paulo, nenhum preço era muito grande para ele estar com Cristo ali. A pergunta é, aonde você quer chegar? Aonde? Você já ficou num shopping center parado observando as pessoas? Pega um tempinho e fica olhando para você ver. Eu estava esperando minha esposa uma vez ali e aquelas pessoas, elas eram como um zumbi. E elas passavam naquelas vitrines assim, hipnotizadas por todas aquelas coisas, entende? Eu não digo, não estou generalizando. Mas quantas pessoas hoje não vê o sol nascer, não vê o sol se pôr, não tem sentido de vida. E sabe o que é mais triste nisso tudo? É que às vezes tem crentes ali.
morrendo de sede junto à fonte. Morrendo de sede. E que a intimidade com Cristo faria você ter uma visão diferente. Aonde você quer chegar? E a Bíblia diz que tudo que nós façamos, Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, lá no capítulo 10, ele fala tudo que nós devemos fazer é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo. Façamos para a glória de Deus. Então faça essa pergunta, onde eu quero chegar com a minha faculdade, com as minhas conquistas, com os meus êxitos? E faz essa ligação com todos buscam o que é seu e para mim o viver é Cristo. E como eu posso pegar isso que Deus me deu e colocar diante do seu altar, consagrar a minha vida e usar isso para a honra e glória dele. E poder dizer tranquilamente, aonde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. Nesse exato momento, ter essa liberdade. Quem eu sou, eu quero fazer para a glória de Deus. Entende? Intimidade. Deus falando conosco. Lutero, certa vez, falou que um pai, não falou uma mãe, um pai trocando a fralda de uma criança pode estar muito mais próximo do que Deus chamou a fazer do que um monge indo para um mosteiro dizendo que foi chamado por Deus e não tem nada de Deus naquilo. Entende o que ele está dizendo? Que muitas vezes a gente acaba deixando aquilo a qual Deus nos chamou, coisas que são naturalmente, Ele nos mostrou que são responsabilidade nossa, separar essas coisas. Um ministério a qual Deus nos chama, servidão espiritual, ela vem de uma realidade de nosso conhecimento de Deus. E que essa dependência total, a vitalidade de tudo aquilo que você vai fazer. Um ministério bem-sucedido espiritualmente, dizendo, e frutífero, não acontece apenas, é comprado, tem um preço. Você tem que deixar de si mesmo. Então você tem comunhão com Cristo, Ele coloca as mãos no seu ombro e fala, você me ama, então vá, tem dever de casa a fazer. Jesus Cristo, Ele nos ensina, na medida em que a cruz está operando em nossas vidas, algo vai acontecer. Nós morremos para que outros tenham vidas. Nós morremos para que outros tenham vidas. Para que através do Evangelho essas pessoas possam nascer novamente, a semente cair na terra e nascer. E assim a glória de Deus é espelhada sobre nós. Tiago e João, lá em Marcos 10:31, eles querem chegar e provocar algo, e provocar o intriga. Eles tinham uma visão diferente. Eles achavam que havia um atalho para alguma proeminência. Nós sabemos que não há atalho. Você pode ver isso dentro de igrejas, talvez numa algo administrativo, mas não num ministério espiritual verdadeiro. Não tem atalhos. Primeiro tem que passar pela cruz. Segundo, se há um desejo de servidão, nós ouvimos do próprio Deus, essa intimidade chega aos nossos ouvidos, nos desafia a dever de casa a ser feito, ao próximo a ser amado, ao próximo a ser cuidado, ao evangelismo a ser levado. Mas Jesus chama esses homens, dá uma lição para eles, fala, olha, vocês têm uma visão, aí em Marcos mesmo, 10, 42, 43, ele chama eles e fala, olha, vocês têm uma visão diferenciada disso, e não é assim. Quem quiser se tornar grande entre vós deve ser o que sirva. E ele fala, tal posição é unicamente de Deus, a iniciativa é de Deus. Esse é o treinamento que Jesus dá para eles. Você é sensível a isso?
Às vezes nós queremos escolher o nosso próprio ministério. Eu amo frio. Ontem estava uma delícia aquele clima, né? Como estava gostoso. Eu estava lembrando Jundiaí, a gente veio de lá. Eu amo frio. Mas eu moro numa cidade que dentro de casa chega a dar 35 graus. Vai ser quente assim. Imagina que Araçatuba deve ser quente também. Então, se dependesse do meu gosto, eu ia para o sul. É isso? Não estava ali de jeito nenhum, já estava no sul. Mas Deus me colocou um amor tão grande ali por aquelas pessoas que isso, olha, não interessa para mim. Ele me chamou. Mas Jesus, ele é honesto e sincero a dizer que há um custo. Em Mateus 10,16 ele fala, eis que vos envio. Então nós chegamos diante dele e ele nos envia. E ele, talvez, você poderia achar que ele pegou uma bolsa, deu para você e olha, aqui tem um paraquedas, caso você caia, aqui tem um material de primeiro socorro, mas não, eu vos envio como? Ele fala, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Então pensa na cena. Pega uma ovelhinha e pega lá onde tem lobo e põe a ovelhinha lá no meio dos lobos. Parece loucura isso. É horrível pensar literalmente. É isso que Jesus falou. Olha, o campo que vocês estão indo não é um playground, não é brincadeira. E às vezes nós estamos choramingando e achamos que a vida cristã é um caminho ali tranquilo em que vamos dar um navio lá, né, primeira classe, e vamos dar nos portais da glória lá, pérolas, ruas de ouro, aquela coisa toda. E não, amados. Então buscamos intimidade com Jesus e ouvimos dele, ele é transparente conosco. Olha, vai haver lutas. Enviarei vocês. Ele nos alerta, sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Há algo maior do que nós podemos compreender. Mas nós podemos entender o seguinte, que a palavra de Deus, ela nos desafia. Que ele opera em nós. Quem impedirá quando ele opera em nós? Que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Que eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Nós temos a promessa que ele estará conosco o tempo todo. Nós não estamos sozinhos. O ministério espiritual é proximidade com o Mestre e nos leva a servir. Esse ano eu perdi, a igreja perdeu, um irmão amado e querido, talvez alguém conhecesse o irmão Isaías, ele era meu braço direito lá. E quando vivo ainda, ele e a esposa, a Betinha, eu me lembro no início de ministério passando ali dificuldades terríveis. E tinha coisas que eu não podia nem contar para minha esposa, eu não queria pôr essa carga sobre ela. Como Moisés não contou para Sara que sacrificaria Isaac, que talvez Sara não aguentasse. Então tinha coisas ali que eu estava preservando a minha esposa. E havia lutas. Quando nós iniciamos a igreja ali, o centro de Umbanda que ficava na esquina, nas quartas-feiras, o que estava acontecendo? A gente chegava, a igreja estava invadida por adolescentes. E elas subiam no muro. Teve um que subiu lá num parquinho que a gente tinha e começou a falar palavrão, acho que é a época do Samuel. Começou a xingar e coisa assim. E uma irmãzinha foi falar com a criança lá, ela falou, sai daqui, senão eu enfio a faca no seu bucho. Coisa desse tipo nós enfrentamos lá no início. E aí uma criança falou para nós que o centro de Umbanda chamava ela às quartas-feiras, 10 para as 8, começava 8 culto, e pegava um bonequinho e fazia assim, né? Dava um passe nas crianças, né? E falava para elas ir atrapalhar o culto lá. E lutas desse tipo. Chegou uma época que eu estava com medo de criança, né? Já. Eu não estou brincando, não, né? Tava assim, porque elas estavam ficando perigosas. Teve um que foi num armário lá no fundo, e o armário estava caindo, ele subiu no armário. E eu falei, desce daí. E ele, não.
E eu peguei e tirei ele de lá e coloquei no chão, porque aquilo ia cair sobre ele. E ele olhou para mim e falou, eu vou falar para minha mãe que você me bateu aqui dentro. E saiu correndo. E a amiguinha falou assim, eu sou testemunha, foi atrás. E o louvor lá dentro, ia terminar o louvor e eu tinha que pregar. E eu saí correndo atrás daquelas crianças no bairro. E elas entrou lá numa casa, e eu cheguei lá tudo escuro, e falei, tudo que elas falam é mentira. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. E a mensagem daquela noite, o tema era vivendo sob pressão. Não estou brincando, é sério. E nesse contexto eu estava um dia, cheguei lá sozinho, ali minha esposa não estava junto, e eu estava tão aéreo que eu olhava para o vazio assim, falando, Senhor, o Senhor me colocou nessa, me fortaleça. E de repente eu senti uma mão pesada no meu ombro. Aí eu olhei, era o irmão Isaías, ele é um senhor negro, forte, querido, muito querido, como que presente. E vocês podem ser esse presente. Aquelas palavras. Ele falou, pastor Dorian, não se passa uma madrugada que eu e a Betinha não levanta e clama por sua vida. Você ora pelo seu pastor? Eu senti o bálsamo descendo. Me senti amado, querido. A palavra do meu mestre dizendo, não vos deixei órfão. Que bobeira é essa que você está sozinho? Você não está sozinho. Há pessoas intercedendo por você, filho, continua. Nós sabemos que ultimamente pastores têm tido casos de suicídios, né? Tem aumentado isso, tem até uma equipe aí trabalhando para isso. E eu fico imaginando se isso não tem uma explicação simples para isso, mas eu imagino a que ponto que ele chega, que talvez ele pegou uma carga e tentou carregar aquela carga sozinho. É uma das vertentes, entre tantas, que eu posso talvez tentar achar uma explicação. Porque você não consegue sozinho. Você não consegue. Vá mediante a palavra de Deus. Sobre a sua palavra eu me lançarei. Porque o Senhor falou, eu lançarei. Eu farei isso. Sirva. Sirva. Essa intimidade com Deus tem que resultar em diferença. Em diferença. Nós não sabemos a dimensão do trabalho. Eu falava isso para o irmão Américo. Nós não sabemos. Mas esse seminário nessa cidade, essa igreja nessa cidade, amados, não tenha dúvida que a cidade é diferente por causa do trabalho que foi feito. Entende? E a minha oração é para que Deus continue usando essa igreja. Entende? Que vocês se aproximem de Deus cada vez mais. E que a extensão disso aconteça lá em Barretos. Que Deus queime os nossos corações para nos aproximar dEle. E Ele falar, você me ama, tem dever de casa a ser feito. Vá, vá. Vamos curvar nossas cabeças, orar essa noite. Pai, obrigado. Ó Deus, obrigado, Pai. Sua palavra nos alerta, nos exorta. Ó Deus, nós nos sentimos amados e queridos, assistidos por Ti. Ó Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Seu nome seja dado toda a glória. Usa-nos, ó Pai, com poder, usa-nos, ó Pai, para que o Seu nome seja glorificado.
Ó Deus, que esse desejo de proximidade, ó Pai, é entre o Senhor e nós, como indivíduo. É entre o Senhor e a sua igreja coletiva. Ó Pai bendito, mais um dia, quando nós chegarmos diante de Ti, ó Pai, eu pessoalmente, ó Pai, eu não gostaria de reclamar de situação A ou B, ó Deus, mas eu queria dizer, foi uma honra te servir. Abra nossos corações e nossos olhos para isso, é uma honra te servir, pertencer a esse reino. Ó Pai, nos ajude como igreja, a começar de mim. Falho como falho posso ser. Obrigado desde já, suplico pela nossa viagem de volta. E agradeço por esse presente. Em nome de seu Filho Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção da sua palavra.